Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, para sempre. E Senhor, meu Senhor, chegou com toda a glória. Vivo Ele está vivo, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Continuação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, entregue para a salvação do mundo. Questionavam os judeus uns com os outros, dizendo: como pode ele dar-nos a comer a sua carne? Porém disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com as luzes do vosso Espírito Santo, a fim de que nós possamos compreender com a nossa mente física e com a nossa mente espiritual as palavras que o Santo Evangelho nos trouxe nessa noite, e compreendendo-as possamos vivê-las, e vivendo-as possamos ensiná-las, e ensinando-as possamos proclamar a boa nova do reino de Deus aqui nesta terra. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de Santa Filomena, de Santo Expedito e Santa Faustina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Que palavras magníficas de Jesus para nós essa noite, ao nos ensinar que no mistério eucarístico de seu corpo e de seu sangue residem a fonte da vida eterna. Sobre o altar onde se consagra o corpo e o sangue do Senhor, nós encontramos a fonte da vida eterna, e por que não dizer a tão almejada, a tão buscada, a tão desejada fonte da juventude, e juventude de espírito. Porque tudo isso que nós temos aqui, este corpo, estas vestes, esta igreja, tudo isso passará. Tudo isso vai acabar.
Homem, tu és pó e ao pó retornarás. Mas o Espírito, este não. Este retorna a Deus que o deu. E para que o Espírito possa retornar ao seu verdadeiro destino, de onde nunca devia ter saído, é preciso que nós nos alimentemos com fidelidade, perseverança e fé da mesa do banquete eucarístico, onde se encontra a fonte da vida eterna, onde se encontra, como eu disse, a fonte da juventude de espírito, a fonte da leveza de alma, a fonte da alegria de viver, a fonte e razão da nossa esperança. Ele vive e presente aqui está, no pão da palavra e no pão da Eucaristia, no corpo e no sangue, que para nós são verdadeiros alimentos para o nosso espírito. Olha que mistério magnífico, olha que mistério estrondoso e absurdo, de um Deus que se faz pão e vinho para a nossa salvação. Porém, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que for se aproximar da mesa do banquete do Senhor, examine-se a si mesmo, examine a sua consciência, examine a sua vida, examine as suas ações, examine as suas intenções, examine o seu coração, para que não coma e beba da sua própria condenação. Ao mesmo tempo que esta mesa, ao mesmo tempo que este banquete, ao mesmo tempo que este sacramento é para nós fonte de vida eterna, ele pode se tornar para nós causa de juízo e de condenação, se nós não examinamos com profundidade a nossa consciência. Examinar a consciência é olhar para dentro de si mesmo. E quer coisa mais dolorida, quer coisa mais difícil, quer coisa mais complicada que olhar para dentro de si mesmo, enxergar os seus próprios erros e buscar corrigi-los? Quer coisa mais difícil que lapidar-se a si, que arrancar de si aqueles pecados de estimação que a gente carrega, que arrancar de si aquelas imperfeições que a gente traz no nosso corpo, e muitas vezes elas já começam a se enraizar para a nossa alma? É difícil, é dolorido, mas não é impossível, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é exatamente isso, olhar para dentro de si mesmo e reconhecer em si as dificuldades, as quedas, os pecados, e começar a arrancar, enquanto elas estão apenas no nosso corpo físico, para que elas não comecem a poluir o nosso corpo espiritual, a nossa alma, e assim elas não nos levem para um sufocamento espiritual que ocasiona a morte eterna. A morte não existe. Como cristãos, nós não acreditamos na morte. E é por isso que nós celebramos hoje as almas do purgatório. Porque para nós a morte não existe. Nossos amigos, nossos benfeitores, nossos familiares, as pessoas que nós amamos, todas vivem em Cristo Jesus. Até aquelas que estão no purgatório, que já estão salvas, mas precisam se purificar, estão vivas em Cristo Jesus. Agora, quem está no inferno, quem está na condenação eterna, esse sim está na morte. E quando nós permitimos que as raízes dos nossos pecados comecem a passar do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, nós começamos então a desfigurar a imagem de Deus que foi impressa na nossa alma.
e a nossa alma começa então a ficar negra, suja, escura, sem luz. E cada vez mais nós nos aproximamos da morte, da perdição eterna, da ida para o inferno. E acreditem, o inferno sim existe. E o demônio sim existe e quer que cada vez mais almas se percam, quer que cada vez mais almas possam passar com ele a eternidade no abismo. Hoje você é convidado, você é convidada a buscar arrancar essas raízes do pecado que já começavam a passar para a sua alma e a se aproximar da mesa do banquete celestial, pedindo: Senhor, que este corpo e sangue vosso, que eu, embora indigno, ouso receber, não se torne para mim causa de juízo e condenação, mas por vossa infinita misericórdia, sirva de remédio e defesa para a minha alma. Vem fazer morada em mim, Senhor, para que Satanás não encontre espaço. Vem fazer morada no meu coração, Jesus. Vem caminhar ao meu lado, porque sem ti eu nada posso. Sem a tua presença eu caio. Sem estar junto contigo, Jesus, eu não suporto. Peça. Aproveite esta oportunidade, esse tempo de preparação para a quaresma, para começar a meditar. E começar a fazer um verdadeiro exame de consciência, olhando para dentro de si, vendo: este pecado eu não quero mais carregar, eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou jogar ele fora. E às vezes é dolorido, porque pode ser que o pecado que você precise jogar fora seja uma pessoa. Pode ser que o pecado que você precisa arrancar de si seja uma pessoa que te leva às ocasiões de pecado. Seja uma pessoa que te leva às ocasiões de desobediência. Pode ser que o pecado que você precisa arrancar de você mesmo seja algum tipo de relacionamento que você está levando com alguém e que talvez você acredite que seja muito dolorido e por isso você ainda não arrancou. Talvez o pecado que você precisa arrancar de você mesmo seja a falta de oração. E você não consegue se concentrar, e você precisa se esforçar para isso. Talvez o pecado seja um vício. Quem fuma, quem tem o vício do álcool, quem tem o vício das drogas. E como é dolorido lutar contra um vício, porque o vício é algo que alimenta o nosso corpo físico, nos dá a falsa ilusão de prazer, a falsa sensação de experimentar algo bom, quando na verdade ele está só criando mais uma raiz de sujeira, de pecado, de condenação na nossa alma. E como é difícil arrancar essas raízes depois que elas começam a entrar no mais profundo do nosso coração. É impossível? Não. É difícil? Sim. Mas não é impossível. E aqui está aquele que pode te ajudar esta noite a abandonar essa vida que você vinha levando de pecado, a abandonar essa vida que você vinha levando de erro. Aqui está aquele que pode te levantar do abismo. Aqui está aquele que pode curar a sua vida. Porque preste atenção, muitas das coisas que têm dado errado na sua vida estão sendo causadas, ocasionadas, tem como razão principal esse pecado de estimação que você ainda carrega. Seja falar da vida dos outros, seja cuidar do que os outros fazem, seja julgar, seja já condenar, seja estar andando em má companhia, seja estar vendo coisas que você não devia ver, seja tomar algo de alguém que você não devia tomar, seja pegar algo que não é seu, seja o pecado do adultério, seja um vício, seja qualquer tipo de pecado, o pecado que você carrega como pecado de estimação, está causando todos os outros problemas na sua vida. E aqui está aquele que pode arrancar
este pecado do seu coração. Basta que você tome consciência dos seus erros e assuma o firme propósito de não mais cair. E peça: fica, Senhor, comigo. Eu quero me aproximar da mesa do teu altar para receber o teu corpo e o teu sangue e conformar o meu coração ao teu coração. E assim, quem sabe, Senhor, eu possa chegar pelo menos no purgatório. Porque se hoje eu estou condenado, eu preciso começar a me esforçar para abandonar a vida de pecado, a vida de erro, e chegar pelo menos no purgatório. E acredite, Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe até esta missa, Deus te trouxe até esta transmissão, Deus te trouxe até este vídeo, para que você tomasse consciência de que Ele está com o coração, os braços, as mãos abertos e voltados para você. Procurai o Senhor enquanto é tempo, porque depois que acaba o nosso tempo aqui nessa terra, nem adianta a missa de 7º dia, nem adianta a missa de 30 dias, nem adianta a missa de 1 ano, nem adianta rosário, nem adianta nada, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, e em seguida vem o juízo. O arcanjo Miguel vai nos levar diante do tribunal de Deus. E que esta ida possa ser para cada um de nós, para cada um de vocês que está nos acompanhando e que está aqui comigo, uma ida feliz. Uma ida da certeza de que nós receberemos o abraço de Pai que temos desejado tanto. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Procurai-o enquanto Ele se deixa encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.